Sabe aquela famosa árvore da vida que a gente sempre ouve falar? Pois é, hoje nós vamos entender direitinho como os cientistas montam esse quebra-cabeça gigante da evolução. Vamos decodificar o que é a filogenia e ver como se constrói essa árvore que conecta todos os seres vivos. No fundo, a filogenia toda tenta responder a essa pergunta aí. Quem é mais parente de quem? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, a resposta quase nunca é o que parece, e as aparências podem enganar, e muito. Vamos pegar o exemplo da baleia. Olhando assim de relance, parece um peixão, certo? Só que não. A história evolutiva dela mostra que, na verdade, ela é um mamífero, muito mais próxima de nós do que de um tubarão, por exemplo. É por isso que a filogenia é sobre investigar a história e não só julgar pela capa. Ok. Então, se a aparência engana, como é que os cientistas fazem para descobrir essa história toda que fica escondida? Bom, existe um segredo. Uma regra de ouro para desvendar esses mistérios todos. A grande sacada é a seguinte: o foco precisa ser em novidades evolutivas. Sabe, aquelas características que apareceram pela primeira vez em um ancestral e que só os seus descendentes herdaram. É isso que prova que eles formam um clube, uma família próxima. E essa tal novidade evolutiva tem um nome técnico, que é apomorfia. Pensa assim, quando as penas surgiram pela primeira vez na história da vida, isso foi uma apomorfia. Quando os pelos apareceram, foi outra apomorfia. É basicamente a característica nova no pedaço. Agora atenção, porque aqui vem o pulo do gato. Quando essa apomorfia, essa novidade, é compartilhada por todo um grupo de descendentes, aí ela vira uma sinapomorfia. E essa é a chave de tudo. É com as sinapomorfias que a gente de fato consegue construir a árvore da vida. Então, para ficar bem claro, a filogenia se constrói com sinapomorfias. Ponto. Não é com qualquer semelhança, não. Tem que ser uma novidade que foi compartilhada entre os descendentes. E isso também quer dizer que tem duas coisas que a gente precisa ignorar, que são verdadeiras armadilhas. Primeiro, as características que todo mundo tem há muito tempo, as características ancestrais. Tipo, ter coluna vertebral. Isso não ajuda a gente a formar grupinhos específicos, né? E segundo, as semelhanças que surgiram por acaso, por caminhos diferentes. O exemplo clássico, a asa de um morcego e a asa de um inseto. As duas servem para voar, mas a origem é totalmente diferente. Beleza? Teoria entendida? Agora vem a parte mais legal. Vamos botar a mão na massa. Vou mostrar o passo a passo para a gente construir um cladograma, que é o nome chique para essa árvore, saindo do zero. Vamos lá? O processo todo tem 4 etapas bem diretas. Primeiro, a gente vai polarizar os caracteres. Calma, já explico o que é isso. Depois, a gente monta uma matriz de dados. O terceiro passo é desenhar a árvore em si. E por último, a gente mapeia onde cada novidade evolutiva surgiu. Então, passo 1, polarizar. Isso nada mais é do que a gente descobrir o que é antigo e o que é novo. Para fazer isso, a gente usa um grupo externo que é tipo um primo distante do grupo que a gente está estudando. O que esse primo tem, a gente considera a versão ancestral e marca com um 0. A característica diferente, a novidade, a gente considera derivada e marca com 1. Simples assim. Passo 2. Montar a matriz. Agora é só organizar essa informação toda de zeros e uns numa tabela. Fica super visual. Cada linha é um organismo. Cada coluna é uma característica. Onde tiver o número 1, significa que aquele organismo tem aquela novidade evolutiva. E agora, os passos 3 e 4 acontecem quase juntos. A gente desenha a árvore. A lógica é bem simples. Quem compartilha os uns fica junto no mesmo galho. Olha só no nosso exemplo. O grupo externo, o X, sai primeiro porque ele só tem zeros. Depois, todo mundo que tem a característica 1 forma um grupo. Dentro desse grupo, quem também tem as características 2 e 3 forma um subgrupo, e assim por diante. Cada nó, cada ponto de encontro dos ramos, marca exatamente onde surgiu uma sinapomorfia. E pronto, nossa árvore está construída. Agora que a gente já sabe como montar esse mapa da evolução, o próximo passo é aprender a ler ele do jeito certo, sem cair em nenhuma pegadinha. O objetivo final disso tudo é encontrar o que a gente chama de grupo monofilético, ou clado. Esse é o único tipo de grupo que vale na biologia de hoje. A regra é clara, tem que incluir um ancestral comum e todos, eu disse todos, os seus descendentes. Ninguém pode ficar de fora da foto de família. Voltando para o nosso exemplo, a gente consegue ver 3 grupos monofiléticos perfeitos aqui. O primeiro é o grupo grandão com A, B, C e D. O segundo é o grupo que junta B, C e D. E o terceiro, menorzinho, só com C e D.
Todos eles seguem a regra, um ancestral e toda a sua galera. Agora se liga nos erros mais comuns. A gente só aceita grupos monofiléticos, certo? Os outros dois tipos que existem, o parafilético e o polifilético, estão fora. O parafilético é tipo tirar alguém da foto de família. Pega o ancestral, mas deixa um ou mais descendentes de fora. Já o polifilético é pior ainda, é juntar gente que nem é parente próximo, só porque eles se parecem em alguma coisa. Para ficar bem concreto, sabe quando a gente fala répteis e pensa em lagartos, cobras e tartarugas, mas deixa as aves de fora? Então, isso é um grupo parafilético, porque as aves evoluíram de dentro do grupo dos répteis. Deixar elas de fora é como cortar um galho importante da árvore. E um grupo polifilético seria tipo animais que voam. Junta morcego, ave, inseto, mas as asas de cada um surgiram de forma totalmente independente. Não é um parentesco real. E entender tudo isso, pessoal, vai muito além de passar numa prova de biologia. É uma mudança de perspectiva, sabe? É uma nova forma de enxergar a vida ao nosso redor. A grande lição, no fim das contas, é essa. A filogenia nos ensina a parar de classificar os seres vivos só pela aparência, como se fosse um catálogo de figurinhas. Em vez disso, a gente aprende a desvendar a história evolutiva que conecta todo mundo, a história da nossa imensa e fantástica família. Isso tudo deixa a gente com uma provocação final, né? Depois de entender como a árvore da vida é construída, como fica a percepção da relação entre um ser humano e um chimpanzé, ou entre um sapo e uma rã. A gente começa a enxergar as conexões, a história por trás e percebe que o mundo vivo é uma teia muito mais complexa e fascinante do que a gente imaginava.